Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e hoje falaremos sobre uma mulher cujo nome não é citado na Bíblia, identificada apenas como a esposa de Manoá. Essa mulher foi uma serva temente ao Senhor que lutou para conhecer toda a vontade de Deus para a sua casa. Para essa conversa, eu convido mais uma vez as queridas Giovana e Cristiane. A paz do Senhor, Giovana. A paz do Senhor, Miriam. A paz do Senhor, Jesus. Cris. Paz do Senhor, Miriam. Nós vamos iniciar lendo o texto bíblico em Juízes, capítulo 13, versículos 1 e 2. E você que desejar participar conosco pode conhecer a história dessa mulher em todo o capítulo 13 do livro de Juízes e compartilhar conosco sua experiência através do chat. Cris, pode ler o texto para a gente? Perfeitamente. Amém. Então vamos lá. Juízes, capítulo 13, versículos 1 e 2. Certo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem da tribo de Zorá, da tribo de Dan, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então, o que nós podemos entender aqui, a partir do contexto histórico, sobre esta época vivida aqui no texto de Juízes que nós lemos, é que Josué havia morrido, sim, não havia ainda o tempo da monarquia, e as tribos de Israel, elas tinham sido divididas em territórios. E nesse contexto, cada tribo tinha um local. E essa cidade, a cidade de Zorá, que ficava a oeste de Jerusalém, muito próximo à divisa com a terra dos filisteus, era onde essa situação que nós lemos aconteceu. Ela pertencia à tribo de Dan. E a palavra, como nós lemos, fala que nesta época o povo se afastou do Senhor. E por isso o Senhor os entregou à mão dos filisteus. Eles se misturaram, eles se aculturaram com os filisteus, eles se dedicaram à idolatria, eles abandonaram os princípios do Senhor. E é nesse contexto que nós vamos encontrar esta mulher. Deus encontrou uma mulher temente a Ele. Glória a Deus. E que foi o que nós lemos aqui nessa introdução. E essa mulher, então, ela é uma mulher desconhecida, mas conhecida de Deus, né? É uma mulher sem nome, então, como você disse, da pequena tribo de Dan. E ali estava aquela que Deus escolheu para dar um grande livramento ao povo de Israel. E eu gostaria de pedir até a Giovana para nos falar como foi esse chamado. É interessante porque a Cris chegou a falar aqui que cujo nome era Manoá, a esposa de Manoá. Mas ainda que ele tenha nome, pouca gente sabe quem é Manoá, né? Manoá é o pai de Sansão. Então ela já passou a ser a irmã mais conhecida da gente, né? A mãe de Sansão. Com certeza. E Sansão, quem é do mundo conhece Sansão. É verdade. A história de Sansão também. Mas poucos conhecem o chamado da mãe de Sansão. A mãe de Sansão, ela foi chamada, ela era estéril. Novamente, Deus usando os improváveis. Aquela que não podia dar à luz a um filho, o Senhor escolhe para dar à luz a um filho escolhido do Senhor. Um filho sobre o qual o Senhor tinha um projeto. O Senhor fala que ele seria separado, né? Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então, o Senhor tinha um projeto para o filho dela. E é interessante que o anjo, quando aparece para ela, ele fala do nazireado, que era um voto que os judeus tinham, a lei previa esse voto de consagração ao Senhor. Então, ele foi
escolhido para ser consagrado. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, glória a Deus. Consagramos a nossa Maravilha. vida ao Senhor também. Sim. E havia uma orientação para aqueles que eram consagrados. E a palavra diz assim, em Juízes 13:3, diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. O nazireado era um voto que se fazia ao Senhor de separação mesmo. Então, ele não bebia bebida forte, ele não comia coisa imunda, ele não cortava o cabelo e ele tinha uma dedicação exclusiva ao Senhor. Ele vivia consagrado ao Senhor. E esse é o voto que nós temos feito ao Senhor também, que temos sido chamadas para fazer esse voto. A igreja, a palavra diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. E essa mulher era temente ao Senhor, porque ela ouviu esse conselho, essa orientação, e ela colocou em prática na vida dela, porque o que aconteceu com o chamado de Sansão. Como foi um chamado do Senhor para Sansão, o Senhor falou que ele ia ser consagrado desde o ventre. Então, o que teria que acontecer? Nem ela, nem o menino poderiam comer comida imunda, bebida forte e nem cortar o cabelo. Então, o chamado das nossas vidas, a tio Dodge falava muito, e é uma verdade, é muito difícil você dar testemunho dentro da sua casa, né? E ela foi chamada para dar esse testemunho dentro da casa dela. Estar lúcida, né? Estar bebida lúcida. Forte, né? Não, a mãe de Lemuel, a mãe de Lemuel também faz essa consideração para ele. É Lemuel, meu filho, não beba bebida forte para que você não venha a infringir os mandamentos do Senhor. Você não venha falhar nos mandamentos do Senhor. Lembrar sempre. É para você estar consciente. O servo do Senhor se alegra no Senhor. Nós não precisamos de bebida forte para nos alegrarmos. É verdade. Nos alegramos com a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Que é real, a segurança, a paz, a alegria que só o Senhor dá. Aquilo que é verdadeiro. E ela é chamada para essa santificação. E muitas vezes, nós como mães, a coisa mais importante que nós podemos fazer pela nossa casa, e não falo só como mãe, mas como serva do Senhor, porque o que nós podemos fazer de melhor pela obra do Senhor é vivermos com uma fé não fingida, né? Vivermos de coração inteiro aquilo que o Senhor nos chamou. É verdade. Porque quando você exerce uma fé fingida, lá na igreja eu sou uma coisa, no meu trabalho eu sou outra, lá, quando eu viajo eu sou outra pessoa, então muda tudo. O meu compromisso não é com o Senhor, meu compromisso é com o pastor que está me vendo, é com meu filho que agora está me vendo, ou não está me vendo, ou também não me interessa. E também os tempos mudaram, né? Quando dizem... E é muito interessante, quando o Senhor fala aqui que ele entregou o povo de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos, esse período foi um período que foi marcado por altos e baixos em Israel. Era um povo inconstante. Era um povo que tinha se misturado com as nações e perdido a sua própria identidade. E muitas vezes nós vemos no Evangelho uma falta de identidade com quem? Com o Senhor. Porque nós somos chamados para ter uma identidade de servo. Isso. A palavra diz que a igreja fiel, o cabeça é Cristo. E quando nós temos uma carteira de identidade, hoje não tem mais, né? Já estou me entregando aqui. Mas qualquer documento de identidade, normalmente as pessoas pedem o quê? Uma foto. A foto aparece o quê? A cabeça. Quem é o cabeça? Jesus. Então, quem tem que ser visto na nossa vida, a nossa identidade, tem que ser o Senhor Jesus. E como nós levamos essa obra, esse bebê dentro de nós, essa obra que está sendo gerada nos nossos corações todos os dias, é uma obra que é um projeto do Senhor, e é para a vida toda. A obra do Senhor na nossa vida é para a vida toda. Então, essa obra que está sendo gerada
é preciso que nós sejamos consagrados ao Senhor. Como a obra do Senhor é santa, importa que nós sejamos santos também. Então nós temos que viver essa obra na nossa casa, com os nossos filhos deverão viver essa mesma obra. Mas eles, quando nascem, eles já veem em nós aquilo que nós esperamos que eles vivam. Verdade. Né? Porque Paulo, as pessoas gostam muito de falar assim, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas Paulo fala assim, olha para mim. Glória a Deus. Timóteo, ele fala assim, Timóteo, se é tu exemplo dos fiéis. Então nós somos chamados para ser uma bênção. Nós somos perfeitos? De jeito nenhum. Nós estamos aqui aprendendo com as irmãs, tem sido a oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos apegarmos à palavra e sermos moldados. O trabalho do Senhor, do Espírito Santo, é moldar a nossa vida todos os dias, nos aperfeiçoar para que a nossa casa seja edificada no Senhor. Exatamente. E como esposa, né, é muito importante nós, mais uma vez, como esposas, aos pais, né, para aquelas que são jovens, é importante que a esposa de Manoá, ela faz algo aqui que ela se abstém, né, por amor, pelo temor que ela tinha a Deus, ela se absteve, como Giovana disse aqui. E a mulher que teme ao Senhor, ela tem que ser separada. Ela precisa, né, de fazer escolhas que a aproximam de Deus. Seja no vocabulário, seja na maneira como ela se veste, no testemunho. O tempo todo, né? O tempo todo, dentro do lar, no seu local de trabalho, na sua escola, onde você estiver, as pessoas elas vão olhar e ver, olha, aquela ali é uma serva de Deus, ela é separada do mundo, ela é diferente, não é? Por quê? Porque ela escolheu, nós escolhemos temer a Deus, não porque nós somos tolhidas, porque há em nós alguma obrigação, mas por amor ao Senhor, por aquilo que Ele fez por nós. Então, isso nos ensina, né? E como Giovana explicou, nós geramos filhos no Senhor, sejam mães biológicas, sejam como mães na fé, né? Aquelas que são professoras de classe, aquelas que estão inseridas no trabalho de senhoras, seja como avós, mas principalmente como esposas, gerando maridos mais tementes a Deus e maridos que um dia ainda vão temer ao Senhor, né? Então, a esposa de Manoá nos ensina sobre isso, né? Sobre esse temor a Deus, né, Mirinha? É verdade. E o interessante é que nós vemos nisso tudo porque somos um povo separado, né? O Senhor tem separado o seu povo. A igreja fiel, ela é uma igreja separada em todo o tempo. Todo o tempo o Senhor, e o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Nós temos que estar sempre atentos aos detalhes de Deus, aquilo que o Senhor quer, porque isso que faz a diferença. Os resultados nós escolhemos dessa fidelidade, esse temor aos detalhes de Deus. Muitas vezes, não, isso não tem problema, não. Olha o que Deus falou. Atente sempre, todos que estão aqui participando. É um segredo de Deus. Os segredos de Deus, né, são para aqueles que o temem, né, a palavra de Deus, aquilo que Ele aconselha, as suas orientações, são sempre para o bem da família, daquela serva que vai gerar e que quer ter um filho separado. E hoje nós vemos que a nossa preocupação é preparar os nossos filhos não para o mundo, mas para a vida. E isso a vida que nós temos para apresentar a eles, é uma vida que o próprio Senhor um dia nos apresentou, a vida eterna, esse convite maravilhoso, essa salvação que Ele nos deu. Então nós temos que levar aos nossos filhos essa herança, que é o temor do Senhor, atentar para aquilo que Deus orienta. Aquilo que Deus orienta é para o nosso bem e haverá sempre o resultado. E eu queria até comentar com a Giovana, né, com relação, fazer uma pergunta aqui, mas todos podem estar aí participando também no coração. Na verdade, como foi essa execução desse projeto? Qual a reação dela? Como se aplica aos nossos filhos a orientação, como ela recebeu e como ela, né, reagiu diante daquela orientação tão maravilhosa do Senhor?
A gente pode notar, nós não estamos contando a história, né? Não. Aos poucos, às vezes as pessoas lá em casa, na casa podem estar mais perdidas, depois Verdade. os irmãos leiam o capítulo 13 de Juízes. Verdade. Porque a esposa de Manoá, ela foi chamada com esse propósito de gerar um filho que libertaria o povo de Deus da mão dos filisteus, porque eles Sim. estavam dominados pelos filisteus. Hoje nós vemos um evangelho dominado, muito sem identidade, dominado pelos costumes do mundo, né? Porque os filisteus eram o quê? Era um povo que não conhecia o Senhor, mas era um povo rico, influente, era o dominador da época. E hoje nós vemos assim, o mundo está dominado. Agora, qual a posição dela? Quando ela ouviu essa mensagem, ela foi e falou com o marido dela. Ela foi e falou com o marido dela, olha, o anjo do Senhor tem uma aparência terribilíssima, ele esteve aqui e falou comigo, nem perguntei o nome dele, nem de onde ele vinha, porque ele tinha uma aparência terrível, mas ele veio e me falou que eu vou ter um filho e que o Senhor tem um projeto para ele, que ele vai ser um libertador no meio de Israel. Glória Esse homem ficou assim, meu Deus, que é isso? Minha sério. filha, o Senhor falou com você, olha, eu quero que ele fale comigo também. E é assim conosco também. Quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, muitas vezes um lar incompleto, às vezes uma irmã que é solteira mesmo e chega em casa e conta a sua experiência e olha, eu também quero ver isso. O que é isso? Eu quero que ele fale comigo também. Claro. E é interessante que ele orou para o Senhor falar com ele, mas o Senhor falou de novo com ela e encontrou com ela no campo. É interessante porque ela estava trabalhando. Ela não tinha filhos, ele podia ter concubina, ele podia ter opção de coisa, a palavra não diz que ele tinha nada disso. E os filhos é que normalmente trabalhavam no campo, mas ela estava trabalhando no campo. E o anjo encontra com ela de novo, aí ela vai chamar o marido. Olha, eu te espero aqui um pouquinho que eu vou lá chamar ele quer essa bênção também. E ele vai e conversa com o anjo. E o anjo lhe faz as mesmas colocações, né? Reforça aquilo ali. Nós temos que estar atentas ao nosso bom e mau testemunho. A palavra, ali eu falei sobre não se alimentar de comida imunda. Jesus fala assim, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do Pai. Glória a então, Deus. a comida pura, o mandamento de Deus é a comida pura, é aquilo que alimenta a nossa alma. É isso que nós temos. Então, como que eu vou viver? Como é que é puro, Senhor? Como é que é a minha vida? A palavra. A palavra tem como você se relaciona no seu lar, com o seu filho, com o seu marido, no seu trabalho, como que você anda, o que você deve falar, o que não deve falar. A palavra torpe não deve estar na sua boca. Está lá em Efésios 5. Quando você não vai ficar falando piadinhas, coisas que trazem só prejuízo, vocês também não vão falar. Está lá em Efésios. Como a mulher deve se comportar, está em Efésios também. Glória a armadura de Deus está em verdade. Efésios também. Mas a palavra toda é um ensinamento para nós. E o nosso mau testemunho, muitas vezes, falta-nos temor. O Senhor falou que nós deveríamos falar sobre temor. Sim. E eu estava procurando na palavra sobre temor, e uma das repreensões do Senhor que faz por falta de temor, o Senhor faz a Miriam, irmã de Moisés. Sim. Porque ela se levantou contra a autoridade que o Senhor tinha dado a Moisés. Isso. E foi uma autoridade do Senhor. E muitos têm trazido dificuldade para dentro do lar por falta de temor. É verdade. Porque a orientação vem do presbitério. Isso é bobagem. Mas não precisa ser tão rigoroso assim, né? A orientação vem, mas não precisa cumprir. Aí vem uma orientação do pastor. Isso é coisa da cabeça do pastor. Quem foi que teve essa revelação? Quem foi? Você planta dentro da sua casa a incredulidade. É verdade. Então você traz a dificuldade por não estar se alimentando das coisas puras, está saindo do projeto do Senhor. É verdade, Giovana. É interessante, né, que ela fala assim, um homem de Deus veio a mim. Ela estava para que um homem de Deus tenha ido a ela. De que maneira ela estava? Ela estava pronta para esse recado do Senhor, para essa notícia da parte de Deus. Ela estava segura
Ele disse assim, um homem de Deus veio a mim. Quando ela fala para o esposo, ela estava segura. E ela, até de uma forma simples, ela diz, eu não perguntei o nome dele, nem de onde ele vinha. Ela sabia. E isso é maravilhoso, como Giovana falou, né? Que ela estava ali naquele campo. Então muitos, né, Giovana, às vezes, que estão descuidando até mesmo onde estão, no local de trabalho, estão até mesmo no lar. Às vezes o Senhor quer se revelar e não pode, porque não está em condição de receber a visita do Senhor. Uma notícia, um milagre vai acontecer, uma grande obra, né? Mas será que o homem de Deus está podendo se revelar a cada um de nós todo o tempo, seja na rua, seja no trabalho, no lar? Então esse testemunho, como Giovana falou, no campo, né? Foi um trabalho, foi no campo, né? Chegou lá, eu estou pronta, pode vir. E não precisa de perguntar, duvidar, será? Eu quero, não, será mesmo? Não, ela tinha certeza, essa segurança Deus quer nos dar, essa intimidade, esse estar pronto para a qualquer momento o Senhor poder chegar e falar, eu posso ir nesse lugar. Há muitos que o Senhor não pode nem chegar no local, porque ali não há, o Espírito Santo não pode entrar. Né? Então isso é muito importante, não é mesmo, Cris? Glória a Deus. E a esposa de Manoá foi uma mulher sábia. Sim. Porque ela chamou o marido, né? Ela compartilhou com o marido aquilo que o Senhor havia revelado. Sim. Né? E isso é muito importante. Ela compreendeu. Ela e o esposo eram uma só carne. Os dois ali eram um. E essa unidade, né, ela não foi autossuficiente. Ela não virou para ele e falou assim, o anjo falou comigo primeiro. Não. Ela chamou, ela trouxe o marido, ela encorajou o marido. Ela todo compartilhou. Participar, e assim, com ela participar da bênção, com ela da bênção. E Manoá significa descanso. Certo. O nosso esposo é o nosso descanso. Então, nós não precisamos, né, hoje em dia no meio acadêmico, né, no corporativo, essa autossuficiência da mulher, né, e nós podemos compartilhar, trazer o nosso esposo para estarmos conosco ali, compartilharmos as bênçãos, estarmos ali, porque isso agrada o Senhor. Isso nos faz ser mulheres sábias diante dele, né? Como a mulher sábia, ela teme ao Senhor. Certo. Né? E ela teme a Deus. É interessante porque a gente está falando aqui do temor do Senhor. Sim. E da alimentação, né? O cuidado do Senhor. Porque o alimento que ela tinha, ela fazia para ela e para a família dela. Então, nós, como a mulher sábia, edifica a sua casa. Sim. Então, nesse temor, nesse temor do Senhor, em servir aquilo que nós nos alimentamos, há que ter zelo pelo culto. Se nossos filhos estão indo ao culto, lá é o nosso lugar de alimento. Na EBD, no trabalho das senhoras, a nossa dedicação no trabalho das senhoras. Verdade. É o projeto do Senhor, né? É o que tem sido trazido. Olha, qual é o alimento que o Senhor tem apresentado? Sim. O que o Senhor quer para nós? Verdade. O Senhor tem orientações, nós temos madrugada, nós temos jejuns, nós temos os meses que nós oramos por motivos específicos, nós temos recebido a bênção do Senhor. Então, toda a nossa vida de consagração ao Senhor, que foi um chamado que o Senhor fez a nós também, a nossa família, é para quê? É para andarmos na orientação do Senhor, naquilo que é o alimento da nossa alma, aquilo que o Senhor tem preparado. A igreja fiel, ela tem um alimento preparado para ela, para esses últimos dias. E não pode, Giovana, haver dúvida naquilo que Deus fala. Sim. Não, o Senhor, Ele, o tempo todo, aquela vida que quer executar o projeto do Senhor, quer obedecer, o Senhor vai concedendo a ela essa segurança, essa certeza. Tanto é que o Manoá ficou até depois com medo, né? Porque Deus achou que ia morrer, mas ela foi segura. Que é? Se fosse para nós morrermos, o Senhor não nos tinha chamado para dizer que ia me dar um filho. Né? Então o Senhor, o projeto do Senhor era aquele, mas nós também temos que estar atentos. Se o Senhor nos chamou, não é para nós morrermos. Não é. Nós temos que estar atentos ao que nossos filhos têm visto, o que nós temos visto dentro da nossa casa. Porque a palavra diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos, diante de mim. Então,
que os nossos filhos estão vendo na internet, com quem que eles estão andando, é santificado também, é consagrado, porque nós temos que orar ao Senhor, porque o Senhor tem uma obra para fazer na nossa casa e até o fim da vida dele. Foi até a promessa é até o final da vida. É um projeto para a vida. Não é um projeto... É um projeto para a vida, não para épocas da vida. Porque tem pais que às vezes se gloriam por atitude dos filhos. Assim, eu já vi mães dizer assim, eu tenho pena do meu filho, porque ele não está assim, aproveitando as coisas do mundo. Eu tenho pena do meu filho, porque ele não faz isso, ele não faz aquilo. Não, deve fazer mesmo. Criança, é adolescente, é jovem, deixa fazer. Não, precisamos saber qual o projeto do Senhor para os nossos filhos. O Senhor tem uma vida de santidade para nós e para a nossa casa. E interessante também é como quando eles recebem a notícia, né, Giovana, eles também ali oferecem um holocausto, uma oferta. O holocausto é interessante, porque eles vão oferecer o holocausto. Sim. E o anjo, eles querem oferecer o holocausto ao anjo. E o anjo fala assim, não, só ao Senhor Deus. Se você oferecer a mim, eu não recebo. Porque os anjos não recebiam adoração, nem homens e nem anjos. Nós tivemos ocasião de Pedro e Paulo também o povo querer oferecer, né, louvor e glória. Não, ao Senhor teu Deus adorarás. Então, os servos do Senhor, os anjos, nunca aceitaram a adoração. E é interessante que o fogo do altar, quando eles prepararam o altar, precisava que eles restaurassem o altar, né? O altar, a nossa vida para receber o fogo do Senhor, ele tem que estar restaurado. Nós temos que tapar as brechas, acertar a nossa vida e pedir ao Senhor, manda fogo. E o fogo veio do céu. Ele veio do céu e subiu para o céu, porque no céu só entra aquilo que veio do céu. Então é a palavra do Senhor, é o louvor do Senhor, porque era um louvor que eles estavam oferecendo. Que louvor? O louvor que veio da eternidade, o fogo que vem da eternidade. Muita gente quer gritar, fazer, acontecer, vamos para o fogo cair. Não, o fogo vem do céu e quem manda é o Senhor. Né? E Ele aceita a nossa glorificação. E a nossa vida, né, Giovana, é uma vida de milagre, né? Para que a gente veja o milagre de Deus acontecendo, tem que ser uma vida de santidade, uma vida de louvor, uma vida de temor, não é mesmo? Sem santidade ninguém verá a Deus, né? Cris, você quer? Eu queria complementar aqui, só colocando o que o Senhor ensina a mulher sábia sobre o temor, né? Indo no texto de Provérbios 31:30, esse texto, ele é maravilhoso. Ele fala assim, enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, esse texto, em algumas traduções, né, fala que enganosa é a beleza, a vaidade. Fala de uma beleza exterior, né, que aqui nós sabemos, nós estamos falando aqui, não vamos deixar de cuidar, de ter bons cuidados, né, de fazer exercício, de cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, da nossa saúde, porque nós, afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo. Mas o texto aqui chama atenção para uma beleza interior, para aquela mulher que teme a Deus. E isso é tão maravilhoso porque a graça de Deus, a bênção de Deus, ela se manifesta naquela mulher que teme a Ele. Como é bonito, né? Você vê uma criança, uma menina, né? Como é bonito você ver uma adolescente, uma jovem, uma mulher, uma anciã temente a Deus, né? Parece que o rosto é diferente, a fala é diferente. Então, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, em um mundo hoje que valoriza tanto a exposição, tanto o externo, essa fica a dica para nós, temer ao Senhor, né? A mulher sábia, ela teme a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final, ao término deste programa. A mulher de Manoá viveu em um tempo em que Israel havia perdido a sua identidade como povo de Deus, vivendo distante do governo do Senhor. Mas ela, cheia do temor de Deus, edificou a sua casa, sua vida, valorizando o conselho do Senhor em dependência.
Assim também, temos vivido tempos em que o Evangelho perdeu sua identidade, afastando-se da profecia. Porém, assim como essa mulher atendeu o conselho de Deus, recebendo um grande milagre, você também pode encontrar o favor de Deus. Compartilhe, comente e curte este conteúdo, envie para as amigas, familiares. Este conteúdo é muito importante para todos nós. A paz do Senhor Jesus.